Salve Maria Imaculada, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos meditando sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Na meditação de hoje, durante aquele momento de formação, nós vamos falar a respeito da freira que foi assassinada durante um ritual satânico. Seja bem-vindo e vamos nos entreter, nos empreender sobre o mistério do Santo Altar. Aproximemo-nos da Santa Mesa, do Santo Altar, onde acharemos o coração de Jesus desejoso de se unir a nós muito frequentemente. O amor tende naturalmente à união com o objeto amado, ou antes, segundo o pensamento de Santo Agostinho, o amor é uma cadeia de ouro que une o coração da pessoa que ama e o da pessoa amada. E como esta união não se pode efetuar de longe, aquele que ama deseja sempre a presença da pessoa amada. A esposa sagrada, quando separada do seu amado, adoecia e rogava às suas companheiras para que lhe contassem seus padecimentos, a fim de obrigá-lo a consolá-la por sua presença. Filhas de Jerusalém, eu vos conjuro, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Dizei que estou doente de amor. Ora, a união do homem com seu Deus faz-se na Santa Comunhão como a palavra o indica. Mas notemos aqui um prodígio de ingratidão e outro de amor. De um lado, o coração do homem, apesar da extrema necessidade de amor, que tem de seu amor e de seu Deus, separa-se do Santo Altar, ou se aproxima o mais raramente que pode. E do outro, o coração amante de Jesus busca e solicita esta união de todas as maneiras possíveis. O Senhor se manifesta, nesse sentido, o mais vivo desejo. Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Essas palavras foram pronunciadas na última ceia, mas o fogo que abrasava então o coração de Jesus não é menor que hoje. Eis porque ele não cessa de fazer os mais ternos convites. Vinde comer do meu pão e beber do meu vinho que eu misturei. Não contente de vos convidar, Jesus impõe-nos obrigação disto por um preceito formal. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Além disso, ele nos atrai pela promessa da vida eterna. Quem come minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna. Chega até a nos ameaçar de nos excluir do paraíso se recusarmos comer da sua carne sagrada. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. O que nos dizem estes convites, estas promessas e estas ameaças? Elas revelam o desejo que tem o coração de Jesus de se unir a nós pela Sagrada Eucaristia. Desejo que nasce do seu grande amor que ele tem por mim e por você. É evidente que só a comunhão frequente pode satisfazer tal desejo. Mas não é verdade que o coração do homem evita o mais que pode a doce união solicitada pelo coração de seu Deus? Vai exclamar Santo Agostinho: ó insensatos partidários do mundo, desgraçados, onde ides para satisfazer os desejos do vosso coração? Vinde ao coração de Jesus, o único que pode vos dar a felicidade que buscais. Ó vós que ledes estas linhas, não sigais esses transviados. Vinde ao banquete sagrado buscar este único bem em que se acham todos os bens. E ainda vai continuar Santo Ambrósio. Sim, este é o nosso pão cotidiano.
ide então recebê-lo cotidianamente, a fim de que cada dia vos seja ele proveitoso. Se não podeis comungar todos os dias como os fervorosos cristãos dos grandes séculos da fé, fazei o máximo possível. Não vos esqueçais principalmente da comunhão da primeira sexta-feira de cada mês, própria desta devoção ao Sagrado Coração de Jesus, e ainda das 3 exigências e das 3 intenções. A primeira é o reconhecimento do dom inefável que Jesus nos fez, a Eucaristia, do seu corpo e do seu sangue, da sua alma e sua divindade em nosso favor. O segundo, em compensação da negligência que tinhas outrora, vos aproximar do santo altar, pedi então o ardor de uma Santa Catarina de Sena, que ia ter com seu confessor exclamando: ó meu Pai, dai à minha alma o seu nutrimento muito amado, dai à minha alma o seu nutrimento. Pedi a fé de uma Santa Margarida Madalena de Pazzi, que chorava de dor, vendo a comunhão desprezada. Eu antes quisera morrer do que faltar uma só das comunhões que meu confessor me concede. Por fim, a última intenção, em reparação de vossas faltas e de tantos sacrilégios que se cometem contra este adorável sacramento. Nosso Divino Salvador dignou-se um dia dizer estas palavras consoladoras à venerável irmã Prudenciana Zagnoni: se comungardes muitas vezes, esquecerei todas as vossas ingratidões. Obriga-vos também a vos aproximar do divino banquete, a compaixão para com o divino Salvador. Aqui vou trazer um belíssimo testemunho de Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa percebeu certo dia com horror um desgraçado sacrílego cercado de 2 demônios que tremiam diante do Santíssimo Sacramento. Então ouviu uma voz que vinha da hóstia santa. Jesus dirigiu-lhe as seguintes palavras: vê, Teresa, até onde chega a minha bondade, porque para teu bem e para de todos os homens, consinto em me pôr assim entre as mãos de meu inimigo. Jesus, prisioneiro do amor, a nos esperar lá no sacrário o dia inteiro, e nós vamos adorar. Vamos adorar a Jesus no Santíssimo Sacramento. Nesta meditação de hoje, animados pelas palavras de Santo Afonso Maria de Ligório, ele nos exorta a nos aproximarmos da Santa Eucaristia o máximo possível, e aqueles que podem, cotidiano. Comungar o corpo e o sangue, alma e divindade de nosso Senhor vai nutrir, vai alimentar a nossa vida para este mundo e vai nutrir o nosso desejo de santidade para nos impulsionar, alimentar a esperança da vida que há de vir. Mas também a vida em Deus, ela nos faz assumir responsabilidades, decisões, nos pôr a serviço, nos lançar em missão. E é esse o testemunho que eu quero iniciar contando hoje, porque já consta nas atas, no livro daqueles que subiram aos altares, a beata Irmã Maria Laura Mainetti, uma freira italiana que foi assassinada durante um ritual satânico. Ela era uma freira que se dedicava ao cuidado da juventude, evangelização dos jovens. Num ato de crueldade, 3 jovens, entre a idade de 16 e 17 anos, sabendo do zelo que a irmã tinha para com os jovens, especialmente pelas meninas, por causa da sua constante pregação a respeito da pureza e sabendo da onda de grande violência que ocorria
em sequestros e violência contra as meninas, estas ligaram, simulando um ataque, alegando e pedindo socorro da irmã, avisando, pedindo que ela pudesse ir socorrê-las e que elas haviam sido violentadas e estupradas. A irmã, no seu apostolado, no seu cuidado com as jovens, foi logo ao encontro. Essas, quando encontraram a irmã, levaram-na para um parque deserto e lá desferiram 19 golpes de facas e depois contaram que cometeram aquele crime, fizeram tal crueldade em nome de um pacto satânico. No ano de 2000, no dia 6 de junho, a irmã Maria Laura Mainetti foi beatificada. Por isso, a gente precisa entender das grandes investidas e a crescente investida de Satanás contra os filhos de Deus. Também nós precisamos perceber que a crueldade e a ousadia está cada vez maior, ao ponto de realizar verdadeiros sacrifícios humanos, sacrifícios de sangue, pactos de sangue, a fim de realizar as alianças com o seu projeto maligno, a fim de promessas de poder, dinheiro, e as almas e os corações e as mentes são seduzidas por essas promessas passageiras. Pactos de sangue, sacrifícios humanos. Nos Estados Unidos, em Dallas, perto do Natal, costumeiramente, um templo satânico lança campanhas espalhando outdoors pelas cidades, onde eles vão fazer uma verdadeira promoção do aborto dentro de seus rituais. Eles vão publicar nos outdoors o seguinte propaganda: que as complicações na gravidez são a sexta causa mais comum da morte de mulheres entre 20 e 34 anos. E eles vão acrescentar: nosso ritual de aborto religioso evita muitas restrições com o Estado. Por quê? Por causa da lei de aprovação do aborto, que muitas vezes no Estado, no local, não é permitido, mas então não existindo as clínicas legais, e as clínicas clandestinas cobram muito alto, valores altíssimos, lá eles realizam de graça. É uma verdadeira promoção da cultura de morte, da destruição, daquilo que chamamos da vida interior, da comunhão com Deus, da vida da alma, ao ponto de promover a morte do corpo, a morte física. Por fim, queremos adiantar um pouco mais a respeito da ousadia desses que prestam culto ao príncipe das trevas, que se chama da Satanás, demônio, ao ponto de realizar missas negras. Nos Estados Unidos, por 2 ocasiões, tiveram propagandas e anúncios e até mesmo venda de ingressos para assistirem à missa negra. A primeira aconteceu na Universidade de Harvard e a segunda em Oklahoma. Na primeira, Universidade de Harvard, toda a comunidade cristã católica se empreendeu numa campanha de oração, numa campanha espiritual, oferecendo jejuns, missa, orações dos rosários, vigílias, e conseguiu, pela graça de Deus, que esse evento fosse cancelado. Em Oklahoma, o bispo também convocou os católicos para parar essas obras, essas manifestações públicas de culto a Satã. Mas nós precisamos também ter consciência de que essa investida de Satanás
a fim de realizar as missas negras, ou seja, essas obras sacrílegas, ofensivas, que fazem sátiras ao mistério do Cordeiro que é imolado sobre o altar. Elas acontecem frequentemente, as secretas. E estas, por sua vez, elas acontecem da seguinte forma: sobre uma mulher nua, o seu corpo serve de altar. E uma hóstia, validamente consagrada, é usada como objeto de zombaria. Aqui, eu quero trazer informações, relatos muito claros sobre o que acontece nesses ambientes. E para que é interessante saber isso? Porque a fé eucarística, a piedade eucarística foi arrancada dos corações dos católicos. E muitos já não creem mais na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. O tratam com frieza e indiferença, como se estivesse recebendo um pão qualquer, um pão de padaria, um alimento qualquer. Não. Na hóstia consagrada nós contemos Jesus inteiro, com seu corpo, seu sangue, sua alma e divindade. E aqui eu preciso relembrar o que nosso Salvador disse e ensinou aos apóstolos no discurso do Pão da Vida, o discurso eucarístico, no capítulo 6 do Evangelho de São João. Lá, após seu discurso do Pão da Vida, se apresentam os discípulos dizendo: Mestre, muitos foram embora, pois o vosso discurso é duro demais. Ali naquela ocasião, se Jesus não estivesse, de fato, falando da sua presença real no Augustíssimo Sacramento do altar, ele explicaria para os discípulos, assim como era comum que ele explicasse as parábolas, os ensinamentos do reino, quando estavam a sós. Mas, por se tratar de uma verdade absoluta e real, Nosso Senhor olhou para os discípulos e perguntou: e vós, quereis ir embora também? Ou seja, não vou voltar atrás. Vocês precisam compreender e aceitar que a verdade dos fatos, a verdade que acabei de vos revelar é esta: eis que estarei convosco até o final dos tempos. E agora que me vês aqui, assim, o Verbo encarnado, mas até a consumação dos tempos estarei convosco no meio da igreja, por meio da minha presença eucarística. Por isso, o seu corpo, o seu sangue, sua alma e sua divindade são verdades. Não é uma questão de simbolismo, não, ao contrário. Sua presença substancial é verdadeira. Seu corpo é uma verdadeira comida, seu sangue verdadeira bebida. Como nós podemos ler durante todo esse capítulo 6 do Evangelho de São João, em diversas afirmações de nosso Senhor em afirmar que Ele é o pão da vida. Teu corpo é verdadeira comida, teu sangue verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida. Meus irmãos, esta devoção do Sagrado Coração de Jesus, tendo já iniciado os últimos momentos, estamos já nas últimas formações deste mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, mas esta é uma devoção que se estende por todo o ano e tem por finalidade produzir a piedade nos corações, e a piedade eucarística. E assim como existe a grande verdade eucarística, mesmo que nós católicos não admitimos e não confiemos, acreditemos na presença real, é preciso que você esteja atento, porque o mal acredita na presença real e ele sabe que Jesus lá está.
Estou falando isso porque agora quero complementar essa meditação com o depoimento de um padre exorcista, onde ele vai falar das missas negras. E falando das missas negras, ele vai dizer o seguinte: o altar é uma mulher nua, onde sobre suas costas é deitada a Eucaristia, roubada das nossas igrejas. E um depoimento de um sacerdote da Igreja Satânica dos Estados Unidos, ele vai dizer que eles empreendem em verdadeiro recrutamento de jovens para que adentrem as igrejas e iniciem o processo dos rituais satânicos. Primeiro, violem os altares. Segundo, violem a Eucaristia, os sacrários. Derrubem as imagens, simulando verdadeira violência, como se estivesse praticando uma violência contra o corpo, cortando as mãos, cortando a cabeça, quebrando a cabeça, simulando verdadeiras torturas. Fazem isso com as imagens de Jesus, da Virgem Maria, imagens dos santos. Outra categoria de rituais que acontecem, muitos e frequentemente têm acontecido, são incêndios nas igrejas. Incêndios nas portas, incêndios nas relíquias dos santos. Por isso também, muitas vezes, profanações do altar. Me recordo agora de duas ocasiões. Primeiro, uma Santa Missa celebrada numa catedral na Espanha, onde uma feminista entrou na igreja, subiu, ficou de pé sobre o altar e urinou sobre o altar. Também, na Espanha, há um mosteiro onde estão guardados uma parte do sudário. O sudário que, segundo o ensinamento da tradição da igreja, é aquele que Verônica, na Via Crucis, enxugou o rosto de nosso Senhor e sua face, sua sagrada face, ficou estampada. E lá nesta igreja, ou neste mosteiro, onde está guardado em uma redoma de diamante, cristal, blindada, depois de ter seguidamente sofrer golpes em tentativa de quebrar e roubar aquele sudário, e não conseguindo, aqueles que a invadiram escreveram com sangue um número, aquele que o Apocalipse vai dizer que é o número da besta, 666, em diversos trechos desta redoma de cristal blindado, fazendo sinais de cruzes de cabeça para baixo. E todas as cruzes das vias sacras que estavam ao redor foram quebradas e coladas novamente de cabeça para baixo. Por fim, é necessário, então, que nós tomemos atenção o que vai concluir esse padre exorcista no final do seu depoimento, onde vai ensinar que diante dos exorcismos ocorridos, o que acontece muitas vezes nos depoimentos, nas manifestações dos demônios. Escutai com atenção. À medida que os valores judaicos cristãos vão sendo rejeitados por um número crescente de pessoas e os valores contrários vão sendo defendidos como algo a ser protegido e ainda comemorado, como o aborto e o chamado casamento gay, o inimigo vai ficando cada vez mais ousado. O diabo está ganhando terreno no coração de muitos e ele sabe disso. O meu medo é que, com o nosso país se afastando continuamente dos valores cristãos autênticos, nós tenhamos que ver cada vez mais coisas como esta no futuro. O que a maioria das pessoas não percebe é que há realmente uma batalha espiritual acontecendo pela alma do nosso país. Ao se legalizarem e se abraçarem coisas como aborto, a eutanásia, o casamento gay, que são tão contrários com os valores do Evangelho autêntico,
vai sendo liberado o poder do mal em nossa sociedade. A confusão em questões morais está penetrando na mente e do coração de muita gente. Por isso, quero trazer agora também um grande testemunho do santo chamado Inácio de Loyola. Já trouxemos meditações belíssimas deste santo, da história, da sua atuação e da Companhia de Jesus, por ele fundado, e sua participação na história da igreja, na construção de uma sociedade cristã, das suas investidas, seu projeto de participar da construção de valores cristãos por meio da educação, sua chegada no Brasil, da Companhia de Jesus, mas também esse santo, como era dado a leitura, aos estudos, percebendo que em determinados momentos da sua vida, ele tinha, pelas decisões, pelas escolhas, uma produção de verdadeira paz interior e outros de uma certa angústia, onde caiu-lhe a necessidade de entender e conhecer o discernimento dos Espíritos. Por isso, ele vai falar que esta revelação acompanhou para o resto da sua vida e foi desenvolvida mais extensamente em seus exercícios espirituais, chamados os inacianos, em que Santo Inácio de Loyola oferece uma série de normas concretas para ajudar uma alma perturbada a discernir os movimentos, ou seja, as moções do coração, e saber se esses movimentos são influenciados por um espírito maligno ou por um espírito bom. Aqui estão 8 regras que o santo nos oferece. A primeira: é próprio de Deus e de seus anjos, em suas moções, dar verdadeira alegria e gozo espiritual, tirando toda a tristeza e perturbação que o inimigo incute. Deste é próprio lutar contra esta alegria e consolação espiritual, aduzindo razões aparentes, sutilezas e frequentes ilusões. A segunda: é próprio unicamente de Deus, nosso Senhor, dar consolação à alma sem causa precedente, porque é próprio do Criador entrar, sair, causar nelas moções, atraindo-a para o amor de sua divina majestade. Digo sem causa, isto é, sem nenhum prévio sentimento ou conhecimento de objeto algum de que provenha tal consolação, mediante atos seus de entendimento e de vontade. A terceira: com causa, podem consolar a alma tanto o bom anjo como o mal, para fins contrários. O bom anjo, para proveito da alma, para que cresça e suba de bem a melhor. O mal, para o contrário, e posteriormente, para arrastá-la à sua perversa intenção e malícia. Por exemplo, um anjo ou uma consolação, o Espírito Santo pode lhe inspirar durante uma oração em casa, ou num desejo, numa aspiração na sua casa, durante um momento de oração, passar na capela do Santíssimo e adorar. Fazer um tempo de adoração ao Santíssimo Sacramento. E depois a inspiração ser a seguinte: após passar na capela, Nosso Senhor providenciará um ato de caridade. E lá você vai poder fazer no ato de caridade, uma obra de misericórdia, doar uma esmola, por exemplo. Especialmente em algumas cidades, nas grandes capitais, onde é comum as pessoas, os moradores de rua, estarem perto das igrejas, nas portas, onde é próprio de que por meio da esmola as pessoas possam de algum modo socorrer, fazer justiça àquele que precisa. Uma obra de misericórdia. No entanto, por um assalto do demônio, ele pode dizer: não, faz o seguinte, lembra lá
na Sagrada Escritura, ele vai dizer: a caridade lança fora uma multidão de pecados. Não passa na capela. Vai só lá, aproveita, já vai direto na igreja e já faz logo a esmola e pronto. Basta a obra de caridade. Fez um bem? Fez. A inspiração não foi tão má. Mas entenda o seguinte: a sugestão do mal fez com que aquela alma não vivesse aquilo que é essencial. O que é essencial na nossa vida? A união com Jesus. E de que maneira nós podemos fazer isso? Primeiramente, de modo mais real, íntimo e profundo, por meio da Sagrada Eucaristia, ou seja, comungando o seu corpo, seu sangue, e de outra forma, estando unido a Ele nos sacrários. A quarta regra é próprio do anjo mau, que se disfarça em anjo de luz, entrar no sentido da alma devota e sair no seu próprio. Isto é, suscitar pensamentos bons, olha só, conforme com a tal alma justa, e depois procurar pouco a pouco atingir seus objetivos, arrastando a alma e seus enganos secretos e perversas intenções. A quinta regra: devemos atender muito ao decurso dos pensamentos. Se o princípio, o meio e o fim são todos bons e inclinados inteiramente para o bem, é sinal do bom anjo. Mas, se o decurso dos pensamentos sugeridos terminam em alguma coisa má, ou que distrai, ou que é menos boa do que o que a alma se propusera anteriormente fazer, ou enfraquece, ou inquieta, ou conturba a alma, tirando-lhe a paz, tranquilidade e quietude que antes possuía, então é sinal de que provém do mau espírito, inimigo de nosso proveito e salvação eterna. Sexta regra: quando o inimigo da natureza humana se for sentido e reconhecido por sua cauda de serpente e pelo fim mau a que induz, é útil para a pessoa que foi por ele tentada observar logo a sequência dos pensamentos bons que lhe trouxe e o princípio deles, e como, pouco a pouco, procurou fazê-la descer da suavidade e gozo espiritual em que se encontrava, até levá-la à sua intenção depravada, para que com essa experiência conhecida e notada, a pessoa se guarde para o futuro de seus costumeiros enganos. A sétima regra: nos que progridem de bem para melhor, o bom anjo toca a alma de maneira doce, leve e suave, como a gota d'água que penetra numa esponja. O mal toca-o de modo agudo, com ruído e agitação, como a gota d'água que cai na pedra. Aos que vão de mal a pior, os mesmos espíritos os tocam de maneira inversa. A causa disso está em ser a disposição da alma contrária ou semelhante a estes anjos, pois quando é contrária, entram com estrépito e com os sinais sensíveis. Perceptivelmente, e quando é semelhante, entram em silêncio como em sua própria casa pela porta. Por fim, a oitava regra: quando a consolação é sem causa, embora não exista nela engano, por proceder unicamente de Deus, nosso Senhor, como se disse, contudo, a pessoa espiritual a quem Deus dá tal consolação, deve, com muita vigilância e atenção, considerar e discernir o tempo propriamente dito da atual consolação, do tempo seguinte em que a alma continua ardente e favorecida com o benefício e remanescentes da consolação anterior. Pois muitas vezes, neste segundo tempo, ela, julgando a partir de seus próprios hábitos e deduções dos conceitos e juízos, ou por efeito do bom ou do mau espírito, formula diversos propósitos e opiniões, que não são dados imediatamente por Deus nosso Senhor. Por isso, é necessário que sejam muito bem examinados antes de se lhes dar inteiro crédito ou de serem postos em práticas. Queridos irmãos, importante agora eu trouxe
tentei transmitir de maneira tão serena e sóbria sobre realidades tão difíceis próprias das dificuldades que a fé católica tem vivido. Assaltadas, atacadas pelos espíritos imundos que realizam verdadeiros sacrifícios. Sacrifícios de carne humana, sacrifícios humanos, a fim de lançar nos infernos as almas eleitas de Deus. Nesse sentido, eu quero trazer a você agora a tua inteligência, ao teu conhecimento, a necessidade de tomada de uma decisão. É hora de que nós possamos realizar uma conversão interior ainda mais profunda, tomando uma decisão de seguir ao Senhor, mesmo que custe a própria vida. Porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro ou guardar a sua vida neste mundo e vir a perder a vida eterna na sua união íntima e total e eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, é hora de pensarmos e tomarmos uma decisão diante das seríssimas realidades que se apresentam diante da nossa realidade, dos desafios próprios da Igreja do nosso tempo. Salve Maria Imaculada.